Agora são próximo das 3 horas da tarde de uma terça-feira. Então, dando a continuidade da nossa reportagem sobre o lixo em Novo Hamburgo, eu, Diana Mendel, a Juliana está filmando. Nós estamos na usina de reciclagem no bairro Roselândia, conhecido como o Antigo Lixão. Já estou a caráter aqui, o senhor Paulo gentilmente aqui colaborou com a nossa reportagem. Estou com um jaleco, que é o que o pessoal está nas esteiras separando o lixo, fazendo a sua reciclagem usa. É o jaleco, o protetor de ouvido, eles utilizam mais quando tem muito barulho próximo, que não acontece agora neste momento. Um óculos de proteção, caso voe alguma coisa, a luva e também a máscara, mas nem todos aqui usam a máscara. O senhor Paulo nos explicava que a máscara ela é utilizada mais nos momentos do período da manhã, quando o lixo chega e aí o odor é ainda mais forte. Então, senhor Paulo, me explica agora como é que a gente faz para separar isso tudo. É bastante importante já quando a comunidade já separa em sacolas o que é orgânico e o que é lixo. Então a gente pode observar, quando é a questão de lixo, que abre a sacola e separa então conforme o tipo de PET, né, o material. Esse aqui é uma embalagem de PET, então a gente tem o PET transparente, né, que vai numa bambona, o PET verde vai em outra, né, aqui ó, o papelão vai aqui nessa caixa, né, então assim vai separando sucessivamente. Então, senhor Paulo, já que o pessoal aqui, a maioria mulheres, né, que trabalham na esteira, número de mulheres, poucos homens, eu não vou usar, porque o pessoal não está usando neste momento, mas é importante dizer que também tem a máscara protetora, principalmente em função do cheiro forte, bem forte. Então, mão na máscara. Papel, não? Tem que decorar, é tudo muito rápido e eu não sou muito ágil para isso. O senhor Paulo tá aqui me dando uma mão porque ele viu que não leva o jeito pra coisa, ainda não. Mas eu queria falar mesmo, é o cheiro, assim, o cheiro incomoda bastante. Depois a gente vai ouvir o pessoal que trabalha aqui na esteira, a dona Rosa ali, já sei que trabalha há muitos anos aqui, pra ver no dia a dia deles, né? Assim, quando eles chegam em casa, eles conseguem se desligar do trabalho de modo geral. Esse plástico aqui vai pra frente? Que nem os PET que a gente tem, esteira, um ritmo contínuo e como eu falei antes, né, o cheiro a gente acaba se acostumando,
aquela ânsia de vômito que eu tava, quando eu cheguei já não tenho mais. Já estou muito mais familiarizada com essa questão de rasgar o lixo, e é sem nojo, né? Não tem como ter nojo. As luvas ficam assim, né? Sem toque nenhum no rosto. Vamos conversar aqui com a dona Rosa, a gente não pode atrapalhar ela, né? Vamos tentar falar com ela. Dona Rosa, oi, tudo bom, senhora? Quanto tempo a senhora trabalha já aqui? 20 e poucos anos. 20 e poucos anos. E como é o dia a dia da senhora aqui para separar? O pessoal separa o lixo em casa, não? Não. E aí dificulta pra senhora aí, né? Sim, é ruim, né? Porque vem muito taco de vidro lá na sacola, viu? A senhora já se machucou? Já me cortei, vem agulha, tudo misturado. Até a sexta-feira eu curei meu dedo com uma agulha aí. Uma agulha? E aí, porque a luva protege, mas sim, também não muito, né? Sim, aí a cura, porque a gente pega em vereda, já não espera, né? E o que mais estranho a senhora já achou no lixo aí nesses 20 anos? Umas 11 crianças. Sério? Sim. Bebê? Sim, recém-nascido. A senhora rasgou o lixo e viu? Não só eu, o pessoal, né? Naquela esteira ali eu achei um pequenininho. Depois rasguei a sacola, eu vi que tinha uma criança, mandei parar a esteira, mas aí não pararam, aí seguiu a esteira, né? Aí a minha amiga lá embaixo conseguiu pegar a criança. Era um feto ou era um bebê? Já? Era um bebê, criança. E tava, o corpinho, como é que tava, assim, a senhora lembra? Tava inteiro o corpinho. Tava inteiro. Ela foi na polícia e tudo. E a polícia, né? Sim. E isso aí marcou a senhora com certeza, né? Sim, a gente vai, uma criança, né? Ainda sorte que a gente acha, né, que dá pra fazer até o enterro da criança, né? E a senhora vai trabalhar aqui até se aposentar? Até quando Deus quiser, né? A senhora gosta de trabalhar aqui? Adoro. E roda bastante gente ou o pessoal vem e fica trabalhando? Olha, que a senhora vê aí? Agora que a Colabore tomou conta, agora para o pessoal, né? Porque o dinheiro fixo, um dinheiro bom, né? É bem organizado. Quando eu comecei a trabalhar aqui, era serviço escravo. Eu trabalhava na rua. E trabalhava direto? Direto na chuva, na geada. Não tinha, né? Dona Rosa, muito obrigada a atenção da senhora, um bom trabalho, viu? Então, agora vou deixar a Dona Rosa trabalhar em paz, nós vamos adiante. Ela é a segunda mulher dessa primeira esteira do lado de cá. São, neste momento, três esteiras em funcionamento. Não chega a ter 20 pessoas em cada uma delas. Vamos conversar então com uma outra funcionária aqui. A gente consegue chegar até ela. Oi, tudo bom? Não quero atrapalhar a senhora. O primeiro contato aqui do lixo é contigo. E aí como é que rasgar não pode ter nojo, né? Quanto tempo a senhora trabalha aqui? Vai fazer 3 anos. 3 anos. Qual é o nome da senhora? Janete. A senhora gosta de trabalhar aqui, dona Janete? Prazer trabalhar. É bom aqui. E o pessoal é amigo? Eu sou amiga. Que coisa boa. Obrigada, viu? Bom trabalho para a senhora. Realmente é um volume muito grande de resíduo que é gerado na cidade. Mais de 180 toneladas de lixo por dia é um volume bastante alto. E destas 180 toneladas, quantas conseguem ser recicladas passando aqui pelas esteiras? Hoje aqui a gente só faz um processo, uma parte do material que consegue passar nas esteiras. E desse lixo tem uma parte, no caso, que é material orgânico, né, mais de 60%, hoje não tem aproveitamento, não é feito compostagem, no caso, no município, né, em geração de energia, isso vai para o aterro. Também tem uma quantia grande de material que a gente chama de rejeito, que não tem reciclagem, né? Ou está muito contaminado, ou que nem roupa velha, sapato velho, fralda descartável, né? Esse tipo de material que não é reciclável. O papel é um dos materiais que dá mais volume em peso, né? Nós reciclamos aqui em torno de 22 a 25 toneladas de papel por semana. Que, né, é em torno de 20 árvores para produzir 1 tonelada de papel, né? Então
dá praticamente 500 árvores por semana que são poupadas do meio ambiente só com o reaproveitamento dessa parte do papel aqui da central de reciclagem. Temos separado por mês, comercializado, em torno de 200 a 220 toneladas de material, papéis, no caso, né, plásticos, metal ferroso, não ferroso, vidro, né, num total de mais de 220 toneladas por mês. 3 esteiras é o suficiente? Ou a questão de mais esteiras ou adequar, no caso, a ter mais de um turno de trabalho, né, para colocar, no caso, então, todo o material passar na esteira. E, claro, se a população faz, né, um pouco mais separado o material, facilitaria também, no caso, porque daí a gente poderia aproveitar bem mais, no caso, né, principalmente os papéis que acabam contaminando e a gente não consegue reaproveitar. E quem é o responsável por, então, adequar esses horários noturnos ou colocar mais esteiras? É uma política pública que vem sendo, no caso, implantada, no caso, né? Desde 2010, então, tem o programa de geração de Catavida, que tem feito o gerenciamento da coleta. Então, já está sendo implantado em várias partes da cidade a coleta seletiva para facilitar a questão do trabalho do catador, incluir ele também nesse trabalho. E aqui, então, a gente está adequando os equipamentos, no caso que são alguns equipamentos antigos, né, para daí, a partir deles estar adequados, daí ver a que forma de trabalho, se vai ser outro em 2 turnos ou com mais equipamentos para dar conta de reciclar todo o lixo. Isso deve acontecer quando? Pode, né, gradualmente, assim, né? Agora a gente está fazendo a adequação do maquinário. Depois que estiver adequado, daí a gente vai ver, então, se é viável fazer 2 turnos, no caso, ou só colocar mais pessoas para trabalhar nas esteiras. Aqui na triagem, todos são cooperados, né, da Colabore. Hoje nós somos em torno de 60 colaboradores aqui. E o nosso rendimento, então, vem da venda do material reciclável, no caso que a gente faz a partilha no final do mês. Se tivessem mais associados, essa partilha seria dividida, consequentemente, com mais pessoas. E isso, de alguma maneira, pode pesar contra ter mais pessoal trabalhando? Se a gente não adequar para poder produzir mais, no caso, né, daí realmente, né, não tem como o volume que tem de vendas hoje é ideal para essa quantia de pessoas. Com mais pessoas vai ter que ter a triagem de mais material para comercializar, para suportar essas outras pessoas, né? Então, acredito que a gente vai, por isso, adequando aos poucos, no caso, para não haver um impacto também de diminuir muito a renda desses, no caso, né, só por colocar mais trabalhadores, né? Bom, e mensalmente, assim, em média, quanto cada um deles consegue receber no final do mês? A gente tem, então, essa sistemática, então, assim, de faz a venda do mês e daí faz a partilha conforme os dias trabalhados. Vê o total de dias que foi trabalhados por todos, isso dá um valor por dia daí trabalhado e faz vezes os dias que cada um trabalhou. Quem tem o mês cheio, geralmente está em torno de 2 salários mínimos e meio, no caso, né, a retirada mensal. E daí a cooperativa também é responsável daí pelo transporte, né, pela alimentação. A cooperativa já, então, através do convênio com a prefeitura, tem um repasse de verba para custear essas coisas. Os EPIs, né, o jaleco, as luvas, a cooperativa que dá para os associados trabalhar, no caso, fornece, né. Que hora iniciam os trabalhos e que hora eles terminam? O nosso ônibus chega aqui em torno de 7 horas, o pessoal se troca e às vezes os que se levantar muito cedo tomam um cafezinho antes de começar. A gente inicia geralmente em torno de 7h20 da manhã, às 9 horas faz um intervalo para lanche e vai até às 12 horas. Às 12 horas nós temos aqui o nosso refeitório, depois a gente pode ver, onde tem uma empresa que traz o almoço no buffet. A gente então faz o almoço de 1 hora geralmente, né? Inicia das 13 horas, às 15 horas faz um intervalo para lanche e vai até às 17 horas normalmente, assim, né? Então dá uma média de 44 horas por semana. Nesta série de reportagens que nós realizamos sobre o lixo de Novo Hamburgo, todos aqueles com quem nós falamos, a reclamação é a mesma. É a falta da separação do lixo ainda dentro de casa.
E eu pude perceber na pele que se você em casa separa o papel do caco de vidro, que é muito importante e perigoso, inclusive, do orgânico principalmente, quando chega aqui é muito mais fácil o trabalho e certamente o resultado seria muito melhor. Conversando com o senhor Paulo, ele ainda nos falou que são 4.000 toneladas de lixo por mês que são trazidos para cá. Não são 4 toneladas, são 4.000 toneladas. E infelizmente ainda cerca de 5% do total de todo esse montante é reciclado. E para finalizarmos então esta série, ainda 2 questões. A primeira delas, o Aurélio Decker vai falar já sobre o lixo que ele encontrou às margens na Avenida dos Municípios, da Avenida dos Municípios. Então você verifica já o que ele vai falar, que além das pessoas, de modo geral ali, né, sem pontar um ou outro, não reciclar o lixo dentro de casa, ainda jogam na rua. E também a Juliana, no Momento Pet, a Juliana Decker vai falar e trazer a realidade dos cachorrinhos que também vivem aqui na usina de reciclagem no bairro Roselândia. Estamos na usina de reciclagem no bairro Roselândia. Viemos para dar continuidade à série de reportagens sobre o lixo em Novo Hamburgo. Mas já vamos aproveitar e fazer um Momento Pet, porque nós não podíamos deixar de gravar aqui. Muitos cães, o seu Paulo Bon, que é o gerente, comentou comigo que muitos são abandonados e muitos vêm por vontade, porque moram por perto, e como tem muito resto de comida, eles acabam chegando. Alguns o canil municipal ainda busca, mas como sabemos, a situação do canil também é complicada, então os cãezinhos acabam ficando por aqui. Eles não têm uma casinha, eles ficam aí ao relento, eles têm que se virar. Faça chuva ou faça sol, eles têm apenas a comida e os restos de comida. Bem perigoso aqui, os cães ficam no meio dos caminhões, no meio das máquinas, acho que eles já acabam perdendo o medo. Eles estão bem apreensivos, eu não sei. Devem ter medo das pessoas, que no fim das contas também isso aqui não é um lugar para eles estarem, né? Então eu acho que o pessoal acaba enxotando eles. I wanna be where the talk of the town is about last night when the sun went down. Queria encerrar o nosso trabalho aqui, que vocês observem, olha o que está virado essa lateral dessa rodovia. Não é possível, né? Nós temos lixo aqui, é plástico, resto de construção. Nós temos um trajeto aí de uns 200 ou 300 metros, onde lixo de tudo que é espécie está sendo acumulado na lateral da rodovia. As pessoas clandestinamente vêm aqui e largam, depositam móveis velhos, refrigeradores antigos que não servem mais. É uma cena patética. O acúmulo de lixo que tem aqui na margem da rodovia dos municípios. Yes, we gotta rock down through Electric Avenue, and then we take it higher, higher, higher. Oh, we gotta rock down through Electric Avenue, and then we take it higher. Oh, yeah. Who's standing in the building? Oh, yeah. People, they like to make some. Oh, yeah.
beber, água pra viver, água de banhar. Nossa água tem que economizar. Chegou a hora de economizar água. Siga estas dicas de economia. Limpe calçadas com a vassoura e nunca com a mangueira. No tanque, use a mesma água para esfregar e ensaboar as roupas. Feche bem as torneiras e fique de olho nos vazamentos. Faça a sua parte. Economize água. Usando bem, ninguém fica sem. Comusa, faz parte da sua vida. Existe uma idade em que todo passo é um drama. Mas agora você pode ajudar quem chegou lá. Adquira as pulseirinhas do Lar São Vicente de Paula. Com uma mãozinha sua, a gente não vai perder o rebolado. Aliás, a gente vai ficar muito feliz. Para saber mais, acesse pulseirinhasdolar.com.br. Hoje, no quadro Guarde Água que Cai do Céu, estamos fazendo uma reportagem diferente. Nós estamos aqui na Comusa para mostrar só um detalhe. Olha a água bruta, a água que é captada no Rio dos Sinos e que vem aqui para a Comusa para ser tratada. Assim como tem o SEMAI em São Leopoldo, tem o DEMAI em Porto Alegre, tem a Corsã, que atende a maioria dos municípios do Rio Grande do Sul. Agora a Ivoti também tem uma privatização do serviço de abastecimento de água. Mas o que eu quero chamar a atenção dos nossos estimados telespectadores é que desde a semana passada, na internet, nós começamos com um site que se chama Água Urgente. O que trata esse site? Basicamente de assuntos relacionados à água. Dentro daquela máxima de que nós devemos cuidar da nossa água tratada, não desperdiçar a água tratada para lavar calçada, para lavar automóveis. Em alguns casos, até para uso da descarga sanitária, pode-se usar água de chuva. Não há necessidade, e nós repetimos isso muitas vezes, de que a água tratada precisa ser poupada desde agora. Não há nenhuma ameaça de desabastecimento de água. Mas os rios, a gente sabe, o período de chuvas tem se alterado no dia, coisa de 6, 7 anos para cá, especialmente no verão. Então, aquelas chuvas contínuas que nós tínhamos, isso está se alterando. Então, os rios com menos volume de água, eles exigem das operadoras, tipo Comusa, Corsã, SEMAI, DEMAI, cada vez um esforço maior para tratar essa água. Porque se a água de chuva nos rios diminui, mas a água poluída, os esgotos não diminuem. Embora exista, no caso de Novo Hamburgo, no caso da Corsã, várias cidades que estão tendo um tratamento de esgoto. Ou seja, vamos limpar essa água que atualmente vai direto para o rio, cheia de impurezas. Então, está havendo cuidado com o saneamento básico. Agora, a água tratada precisa sim ser mais cuidada. Tem que ser usada racionalmente. Então, eu sugiro, recomendo, peço que os nossos queridos telespectadores acessem esse site www.aguaurgente.com.br. Nós temos vários assuntos nesse site que tratam sobre a questão de água. E até algumas curiosidades. Vocês vão ver, por exemplo, uma orquestra que imitam uma chuva, um temporal e até trovão. É um trabalho magnífico, está no YouTube e nós estamos usando como ilustração. Uma orquestra que imita o barulho de uma grande chuva, inclusive produzindo o som do trovão. Nós temos também a Gisele Bündchen, que não aparece de corpo, que é uma raridade, só a voz dela. E ela faz uma abordagem também sobre a questão da água. Isso é um material que está no YouTube e que nós colocamos
nesse nosso site, então. Feito esse convite, acessem www.aguaurgente.com.br. É mais um recado em defesa da água tratada que precisa ser usada racionalmente. Yes, we gotta rock down through Electric Avenue, and then we take it higher, higher, higher. Oh, we gotta rock down through Electric Avenue, and then we take it higher. Yeah. Oh, yeah. Who's 7 in the building? Yeah, oh, yeah. Who's 7 in the building? A Comusa mandou avisar: água de beber, água pra viver, água de banhar. Nossa água tem que economizar. Chegou a hora de economizar água. Siga estas dicas de economia. Limpe calçadas com a vassoura e nunca com a mangueira. No tanque, use a mesma água para esfregar e ensaboar as roupas. Feche bem as torneiras e fique de olho nos vazamentos. Faça a sua parte. Economize água. Usando bem, ninguém fica sem. Comusa, faz parte da sua vida. Existe uma idade em que todo passo é um drama. Mas agora você pode ajudar quem chegou lá. Adquira as pulseirinhas do Lar São Vicente de Paula. Com uma mãozinha sua, a gente não vai perder o rebolado. Aliás, a gente vai ficar muito feliz. Para saber mais, acesse pulseirinhasdolar.com.br.